Juscult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus MP, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, com essa pauta super importante que é o Juscult, né? Que é esse projeto novo do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, junto com a TV Banqueta e o Cultura Geral. E a gente está trazendo esses assuntos, né, que são técnicos, mas ao mesmo tempo que a população precisa saber e entender também quais são as mudanças, já que o direito hoje, nós temos acompanhados aí na televisão, nas redes sociais, né? Como que de um tempo para cá as pessoas conseguem identificar melhor quem é um ministro do Supremo Tribunal Federal, às vezes um desembargador, um juiz, do que um próprio jogador de futebol da seleção brasileira. Então, a gente está vivendo novos tempos, novos conceitos de sociedade e trazer o direito tecnicamente, né, sem o juridiquês, mas falado tecnicamente, para que as pessoas entendam o que está acontecendo na sociedade brasileira. É o primeiro passo para que a gente tenha hoje uma sociedade de fato democrática, aberta e consciente dos seus deveres, né? A gente vai falar hoje da reforma do Código Civil na parte empresarial e eu acho que isso é tão importante porque a gente estava conversando nos bastidores como que a gente precisa entender a micro e pequena empresa como protagonista desse país na geração de emprego e de renda, né? E para a gente conversar sobre esse assunto, nessa pauta tão importante aqui no Juscult, nós estamos recebendo aqui Moacir Lobato, professor, advogado, ex-desembargador, desembargador aposentado, né? Deixa eu corrigir minha fala aqui, para além de outras atuações também, né, Moacir? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no programa e nesse projeto tão bacana que a gente está começando, tanto no Instituto quanto aqui na televisão também. O prazer é todo meu, minha saudação a todos que nos acompanham, e dizer que, exatamente nessa iniciativa tão auspiciosa do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, há uma oportunidade de trazer ou de tratar de um tema que diz respeito a todos nós, que é exatamente o direito de empresa. E muita gente diz assim, mas a vida de empresa é uma coisa tão distante da minha realidade, o cidadão, a cidadã, às vezes pensa isso, né? E nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui e vamos ver que é muito mais próximo do que a gente imagina, né? E esse é um assunto que é de muito do meu agrado. Eu que integrei uma comissão constituída no âmbito do Senado Federal, na época presidida pelo senador mineiro Rodrigo Pacheco, que em setembro de 2023 constituiu essa comissão. Não para fazer um novo código, mas para atualizar, para reformar esse código que temos hoje, que é datado de 2002, mas que foi realizado, foi trabalhado lá na década de 1970. Portanto, nós temos uma legislação, na verdade, de 50 anos, né? E isso é sempre uma alegria, e daí a razão do meu contentamento de estarmos aqui para discutir, para conversar sobre esse tema. Nossa, fala para a gente como que foi formada essa comissão, quais são as autoridades, as pessoas que participaram dessa formatação. Eu acho que a gente pensar em tudo isso também é importante para que as pessoas entendam também que tem muita gente pensante formando as coisas também, né? Perfeitamente. Essa comissão, como eu disse, ela foi constituída em setembro de 2023 pelo Senado Federal e teve a presidência do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e a vice-presidência para um outro ministro, também do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belise. 2 relatores gerais, professores Flávio Tartucci e Rosa Neri, e várias subcomissões que correspondem às várias partes, os vários livros em que se divide o Código Civil brasileiro. Então, por exemplo, a gente tem uma parte que trata de contratos, de obrigações,
de direito de família, de direito de sucessões, etc., de direito de empresa. Então, cada uma dessas partes, a elas foram atribuídas as tarefas a pequenos grupos de especialistas em cada área. E, no meu caso, eu integrei a Comissão de Direito Empresarial junto com 4 colegas. A professora Paula Forgione, que é titular de Direito Comercial da Universidade de São Paulo, o professor Daniel Carnio, o professor Flávio Galdino, Daniel Carnio pela PUC de São Paulo e Flávio Galdino pela UERJ, o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e, por mim, à época, desembargador atuante no Tribunal de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e professor universitário. Então, nós fizemos um trabalho cujo objetivo, cuja finalidade maior, era modernizar e simplificar, na medida do possível, aquelas regras, aquelas normas, no Código Civil, na parte de direito de empresa. E é curioso lembrar que há um livro novo, uma parte nova, consagrada ao direito digital. O direito digital, para nós, hoje é uma realidade, né? E também, nessa reforma, foi introduzido esse livro e que contou com a presença de vários especialistas. Então, nós nos reunimos de final de setembro até início de abril e apresentamos o nosso trabalho. Cada uma das subcomissões apresentou o seu trabalho. Isso foi discutido pelo Pleno, ou seja, por todos os integrantes, e aprovado sempre pelo princípio majoritário. Quer dizer, se éramos 40, 21, 22 votos seriam suficientes. E nós trabalhamos intensamente. Me lembro que no Natal de 23, no Réveillon de 23 para 24, no Carnaval de 2000. Programão. Sim, mas para quem gosta, né? Para quem está dedicado àquela tarefa, havia um entusiasmo. Vai ficar para a eternidade, né? Não sei, mas mesmo que não fique, a alegria de poder imaginar que está se contribuindo para o aperfeiçoamento da legislação que rege a vida de todos nós. Sim. O Código Civil é a Constituição do cidadão. Sim. Não é, não, Beto? Olha, a criança nasce, vive, contrai obrigações, se casa, separa, enfim, morre. E todo esse caminho de vida é regido pelo direito civil. Então é o direito mais próximo de cada um de nós, né? De modo que participar desse esforço foi algo realmente muito gratificante. Foi um sacrifício, foram 6 meses apenas de trabalho. Mas, como eu disse, como não era para fazer um código novo e apenas para reformar naquilo que havia necessidade, foi muito prazeroso, e até porque, na nossa subcomissão, dos nós 5 integrantes dela, todas as nossas decisões foram por unanimidade. Enquanto não tínhamos formado um convencimento absoluto entre nós não nos dávamos por satisfeitos. Isso foi muito bom, porque, ao final, mesmo que várias iniciativas e propostas nossas não tivessem sido objeto de aprovação final, mas o saldo foi muito favorável, foi muito positivo e nos deixou, de certo modo, recompensados por todo aquele esforço despendido durante esse período. É gratificante, né? É muito dúvida, gratificante, né? E, Moacir, eu queria que você falasse a importância, e aí, como professor, como advogado, mas mais como professor, a importância do direito empresarial para as empresas de pequeno porte, para as pequenas empresas, porque eu, por exemplo, quando eu fiz direito, você vai fazer direito empresarial, caiu naquilo que você falou como professor. Você fica pensando nas macroempresas, aquela coisa toda. Quando, na realidade, o Brasil, ele praticamente anda com as micro e pequenas empresas. Sem dúvida alguma. Isso é muito... essa sua observação é de fundamental importância. Vejam todos que nos acompanham o seguinte. Qualquer de nós, qualquer um, conhece, sabe ou vive uma experiência seguinte. Você tem um amigo, um parente, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, uma filha, seja quem for, que exerce uma atividade
econômica em sociedade, na sociedade limitada. É um bar, é uma farmácia, é uma padaria, é uma prestação de serviços, não é? Qualquer que seja ela, desde o cabeleireiro até todas elas, são, em média, ou em sua maioria, exercidos por pequenas sociedades. Tem gente que faz individualmente e tem uma legislação própria para isso. Mas quando você tem a sociedade, ela é a sociedade limitada. Aquele LTDA, no finalzinho do nome, né? Para os nossos telespectadores. Nesses casos, vejam, Betão, que interessante. Quando você tem uma atividade econômica desempenhada por sociedade, 98%, isso não é um número estimativo, não. Isso é real. É do Registro de Comércio e Indústria, chamado DREI, que hoje no Brasil é encarregado de fazer esse serviço que as juntas comerciais exercem nos estados. 98% dessas sociedades são limitadas. E a grande maioria de pequenas empresas, de pequenos negócios. Mas também tem negócios de médio porte e até de grande porte. E qual foi a preocupação da comissão? Em tentar tornar a vida desses agentes econômicos o mais simples possível, mas com um alerta que a oportunidade que é dada agora é preciosa para que, em todas as chances, eu tenho repetido isso. É importante que cada um que integre uma sociedade dessa saiba o que está fazendo. Tenha atenção para o contrato que se estabelece com o seu sócio, com a sua sócia. É ele que vai ditar como é que essa vida econômica desses agentes vai se proceder. É isso que se quer. Para quê? Para que eles possam, no momento em que os problemas ocorrerem, e é normal que ocorram, os contratos que eles celebraram entre eles mesmos possam resolver isso. E não depender apenas de levar ao judiciário para que o juiz resolva um problema que muitas vezes pode ter sido objeto de uma solução por eles mesmos. Isso é que é importante. Então, e essa foi uma preocupação muito grande, porque, veja, por exemplo, nós temos em Minas, se eu não estou enganado, 293 comarcas, 293 em mais de 800 municípios. Um juiz julga, numa instância inicial, causas de toda sorte e natureza, né? Inclusive as causas empresariais, as causas comerciais. E nesse caso, o que se quer é tornar a vida de todos nós um pouco mais fácil, um pouco mais objetiva. Porque se nós dois, por exemplo, somos sócios de uma sociedade, se há um desentendimento entre nós, se você quer sair da sociedade, ou eu quero, um de nós falece, então é preciso, por exemplo, que se faça apuração do quanto cada um de nós tem naquela sociedade. E essas regras são muito... esses processos são muito longos, são muito custosos, são difíceis. E o que acontece? Nós paramos de produzir. Ao parar de produzir, nós interrompemos um fluxo de negócio, de relações jurídicas importantes nesse sentido. Paramos de pagar, por exemplo, ou deixamos de empregar pessoas que estão, ou que estivessem trabalhando conosco. Pessoas que estão comprando os nossos artigos, as nossas manufaturas, para seguir numa cadeia de produção e de circulação de bens. Paramos de pagar os financiamentos bancários que eventualmente tenhamos contraído para desempenhar as nossas atividades. Então veja que há aqui uma questão muito séria em relação a esse aspecto e que preocupa bastante. E aí, como você bem lembrou, a nossa riqueza vem do exercício da atividade econômica. Dinheiro não nasce em árvore. E é a atividade econômica que põe comida na mesa do trabalhador. Esse tipo de consciência é muito importante para o cidadão, para a cidadã, para as pessoas que nos acompanham, para que se estabeleça um link, uma ligação muito direta
entre o trabalho que se desenvolveu na comissão e o reflexo no nosso dia a dia. Isso não é uma coisa jogada lá, isso aqui não me interessa, isso não impacta em nada na minha vida. Impacta muito. E nós estamos acostumados a ver apenas o seguinte: mas tem uma recuperação judicial aí, uma falência de milhões e bilhões de reais, etc. Não é isso que interessa para o Código Civil. Interessa, sim, encontrar um meio, a redação, a criação de normas que facilitem e que prestigiem, sobretudo, no exemplo que dei, a nossa condição de sócio. Vamos, então, estabelecer um contrato bem feito? Vamos prevenir problemas para quê? Para que a nossa atividade não seja interrompida por causas que são naturais, né? Supervenientes, mas que são naturais, que ocorrem mesmo. Sim. Não é? Então, muito dessa preocupação foi objeto permanente de nosso trabalho durante esses meses. Moacir, uma das coisas que me veio quando você estava falando é essa questão da pactuação, que hoje, principalmente depois da reforma do Código de Processo Civil, que trouxe ali a mediação, trouxe os acordos, né, para a mesa, para que as pessoas pudessem conversar, pudessem dialogar antes de uma contenda, né, seria a melhor solução. O Código Civil também está pegando esse modelo agora e trazendo para a mesa também, no caso das micro, pequenas empresas, na constituição da sociedade empresária? Na verdade, quem cuida mais dessa parte, desde a conciliação, da mediação, é o Código de Processo Civil. Sim. Né? E nós tivemos o Código em 2015, a Lei de Mediação em 2015, a Lei de Arbitragem, Sim. pouco antes e depois reformada, pouco depois. Mas hoje existe uma cultura muito forte, muito já sedimentada no Brasil em relação a isso, que vale para os grandes empreendimentos e para os pequenos também. Exatamente. Está bebendo nessa fonte. Sim, sim. Então, na medida em que nós tenhamos regras bem claras, bem definidas, se facilita muito esse entendimento. Nada é mais difícil que uma cláusula contratual mal redigida ou cuja compreensão demande um esforço interpretativo muito grande, que leva tempo para ser resolvido. Então, se nós tivermos a capacidade de estabelecer algo mais concreto, mais factível nesse aspecto, o nosso desentendimento pode ser objeto, sim, da conciliação, da mediação judicial ou fora dela. Hoje se fala muito na tal justiça multiportas. O acesso à justiça inclui o acesso ao poder judiciário também. Mas existem outras formas cada vez mais prestigiadas nesse sentido. E aí, se me permite, num mundo em que a gente vive com tanta separação, com tanto muro, né, estabelecer e criar pontes é sempre um desafio muito interessante e que nós devemos sempre prestigiar, sem dúvida alguma. E aí, agora, outra pergunta para o professor. O direito, se ouve muito falando, o direito vai virar uma profissão fora do lugar. E eu tenho discutido muito isso nas questões de produção, não só de conhecimento, porque a produção de conhecimento não para. Né? O direito tem esse condão, porque ele vai regular a sociedade. Para você regular, você precisa de conhecimento. Mas o operador do direito ele vai ter que estar mais atento à intelectualidade, porque ele vira mais um consultor, ele vai antecipar mais os problemas do que criar soluções para problemas já existentes. Ele vai prever, talvez, eu ouvi isso da doutora, uma homenagem que a doutora Lúcia Massaro, ela falava em outras oportunidades, por isso, o direito está se transformando em uma atividade em que cada vez mais vai ser demandado nas questões intelectuais das pessoas. Então, por mais que a pessoa ache que não, mas ela vai ser demandada cada vez mais, e mais rápido ainda, né? Sem dúvida. Aqui invocado o nome da grande professora Lúcia Massara, cujos ensinamentos, né, todos nós acompanhamos e saudamos. Eu digo sempre para os meus alunos algo muito parecido com o que você está dizendo.
Agora nós temos aí os meninos e meninas que vêm aí nas faculdades acossados por essa incerteza, vamos ser substituídos pela inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai substituir naquilo que é substituível. No que não é, não tem jeito. Mas o que eu acho muito importante é que nós não percamos a nossa capacidade crítica. O profissional do direito tem que ter capacidade crítica. Para isso ele precisa ler. Para isso ele precisa ler livros técnicos, ele precisa ir à literatura, ele precisa ver bons filmes, ele precisa ouvir boas músicas. Se há uma profissão no mundo que exige ou que requer essa visão mais ampla, é exatamente o exercício do direito. Mas sem capacidade crítica, nós somos meros repetidores. Meros repetidores. E aí, para meros repetidores, não vai haver muito espaço. De modo que, de fato, a sua observação, lastreado nessa lição da professora Lúcia Massara, ela faz todo sentido. Nós anteciparemos por raciocínios críticos, raciocínios lógicos, problemas que podem ou que deveriam estar mais adiante. Então, o direito vai se amoldando às inovações, à evolução da sociedade, etc., as inovações tecnológicas, mas sem perder essa visão pelos profissionais do direito, que me parece fundamental, que é a visão crítica no sentido de uma percepção e de um conhecimento de tudo que se passa à nossa volta. Bom, deixa eu fazer um intervalo. Eu vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está com o JusCult, conversando com essa grande mente pensante, né? Nesse caso específico, a gente está falando do direito empresarial na reforma do Código Civil, mas dá para aproveitar para outras coisas também. A gente não pode perder a viagem, né, gente? Eu acho que pensar e ter oportunidades dessas são raríssimas e a gente precisa trazer isso à baila para a gente conseguir fazer também com que as pessoas despertem para outras situações dentro da nossa própria sociedade. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral, JusCult também, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre direito empresarial na reforma do Código Civil, com essa pauta que é tão importante, né, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, a gente criando esse projeto bacana, que é um projeto que traz uma luz mais clara assim, para a sociedade, para as pessoas, e trazendo o direito, né, mais próximo das pessoas, com as pessoas que têm, de fato, relevância para poder falar para o público, né? Não com juridiquês, mas mostrando para as pessoas, de fato, quais são os papéis sociais que estão sendo convidados, todos nós sendo convidados a participar daqui para frente, de forma que a gente consiga entender e consiga também compreender qual é a dinâmica que a gente precisa, né, de regulação social. A gente está conversando aqui com o Moacir Lobato. Professor, eu estava pensando assim, nesse intervalo, dentro de um contexto de direito empresarial, o senhor falou aí das cadeias de produção
para trás você deixa, quando você tem uma contenda, você para trás você vai deixar prejuízo, porque para, né? Você para de comprar insumos e tal, e para frente você deixa de produzir e gerar emprego. O direito empresarial, pensando nessas microempresas, pequenas empresas também, automaticamente ele está pensando nos negócios também, que são grandes também, porque para ter as pequenas empresas, você precisa das grandes empresas que exportam, né? As estruturas que formam outras estruturas, né? Como é que vocês pensaram isso na construção do código? Eu devo dizer, antes de mais nada, que eu agradeço essa observação que você faz pelo seguinte. Eu falei numa primeira parte sobre os contratos de sociedade. Mas há outra parte com contratos também que são estabelecidos entre empresas. Então, eu fabrico um componente, por exemplo, de tecnologia, que é indispensável para que você produza alguma coisa. E para que depois você vá à distribuição, etc. Esse contrato, ele é chamado de contrato empresarial. E ele foi muito, ele foi muito visto com bastante intensidade por nós, por uma razão que é muito importante e que é bom que a gente tenha a oportunidade de explicar às pessoas. O que eu quero dizer? O seguinte, nós temos contratos de várias naturezas. Eu tenho um contrato de trabalho, por exemplo, regido pela CLT, em que, historicamente, uma das partes ela é considerada hipossuficiente em relação à outra. O trabalhador, normalmente, é hipossuficiente do ponto de vista econômico, em relação ao seu empregador. Nós temos uma outra relação contratual importantíssima entre nós, que veio pela Lei 8.078, lá de 1990, que é o conhecidíssimo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor brasileiro, há algumas décadas, ganhou foro de cidadania. Ele é tratado com toda a dignidade como tem que ser. E esse contrato, pela lei, ele também pressupõe uma simetria de posições. Por quê? Porque o fornecedor, o fabricante, por exemplo, ele está aqui. E o consumidor, ele é vulnerável em relação a esse fabricante, a esse construtor, etc., esse vendedor. Então, na relação trabalhista, você tem uma hipossuficiência. Na relação de consumo, você encontra uma situação de vulnerabilidade. Nos contratos entre empresas, não. Nós somos iguais. Ah, mas a sua empresa é muito maior que a minha. Isso não vem ao caso. Eu me dedico a um tipo de atuação, como agente econômico que sou, que pressupõe que eu tenha plena capacidade e igualdade de tratamento em relação às nossas relações. Aqui no meu exemplo. Se eu estou falando com as pessoas, com os colaboradores da minha empresa, a relação é uma. Se você está falando com os consumidores do seu produto, a relação é outra. Mas entre nós, isso tem que ficar estabelecido. E essa é uma preocupação muito grande, porque para que nós evitemos que essas relações sejam vistas como se fossem relações de consumo. E quando se tem uma relação de consumo, há necessidade aqui de reequilibrar forças que não estão. Ah, mas eu sou um pequeno agente econômico, inexpressivo, etc. Bom, isso aí é uma outra hipótese. Mas se nós tratamos e trabalhamos e operamos num ambiente de mercado, é preciso que haja essa igualdade, essa paridade, essa simetria de tratamento para que nós não tenhamos esses mesmos efeitos que você fez lembrar agora, de interrupção, por exemplo, de uma discussão que se eternize, em que eu paro de produzir, você para de comprar, eu paro de vender, os seus consumidores não têm. Quer dizer, a preocupação muito grande em que essas regras sejam claramente estabelecidas. E aí o direito civil no Brasil, e é natural que tenha acontecido, ele passou por algum sentimento de consumerização, o que é natural. Nenhum comercialista, nenhum estudioso dessa matéria repudia o Código de Defesa do Consumidor, absolutamente.
Mas é preciso dizer com clareza que que as relações jurídicas, obrigacionais, contratuais, trazidas aqui entre empresas, elas têm um tratamento muito importante e, por isso, a subcomissão apresentou uma ideia que foi aprovada pelo pleno da comissão, que foi estabelecer a principiologia do direito empresarial, no artigo 966, letra A do projeto. São 10 princípios. Alguns repetidos da Constituição. Não há nada de muito novo, mas é preciso, ou era preciso, ou será necessário, que nós tenhamos isso na nossa lei própria, que é o Código Civil. E veja, o Código Civil não cuida de todo o direito empresarial. Falência e recuperação, a insolvência está em lei apartada. Sociedade anônima está em outra lei, então ficou uma matéria residual. Mas essa matéria tem que ser muito bem cuidada, muito bem trabalhada e muito bem compreendida, principalmente para que as pessoas que atuam nesses segmentos tenham consciência disso e falam, vem cá, eu exerço uma atividade, eu não estou como colaborador da empresa, eu não sou consumidor de um produto, eu sou um agente econômico que tenho relações numa cadeia de relações jurídicas com outras pessoas e nós temos que ter um regramento próprio em relação a isso, até para facilitar, com regras mais claras, para o próprio judiciário. O juiz, muita gente diz injustamente, o juiz cria regra. Não cria, não. Se o juiz, tudo que o juiz quer é a existência de regras que sejam objeto de interpretação razoável para que ele possa aplicar. Então, esse é, em uma síntese assim, mais apertada, o relato do nosso trabalho e a razão do nosso esforço. Nós sempre pensamos o seguinte, o dia que o nosso trabalho estiver concluído, nós temos que saber o que foi feito. Não foi só mudar um parágrafo, uma letra, etc., melhorar uma redação, suprimir alguma coisa. Não. Esse trabalho ele teve propósito. Ele teve início, meio e fim. O saldo é bom? É. Poderia ser melhor? Poderia. Mas agora esse projeto está no parlamento. E é o parlamento que vai, o Congresso Nacional é que vai receber as propostas, as emendas, para aperfeiçoar isso. O que foi feito foi um pontapé inicial. Olha, está aqui. O produto do nosso esforço é esse. Então vamos trabalhar nesse sentido para que tenhamos uma lei razoável, como você mesmo fez questão de ressaltar por 2 vezes aí, sem o juridiquês. A expressão técnica ela tem que ser usada quando for necessário, conveniente, indispensável. Nós também não podemos usar qualquer termo, mas essa comunicação ela tem que se dar de maneira mais direta, porque nós estamos tratando de coisas que, como disse no início, impactam diretamente na vida de todos os brasileiros e brasileiras e de todos os que residem em nosso país. E eu não posso deixar também de colocar e fazer essa pergunta da importância que tem essa reforma do Código Empresarial para as nossas políticas, até internacionais, porque isso dá segurança jurídica, né, professor? Isso traz segurança jurídica, porque parece uma coisinha boba, mas às vezes vem uma empresa de prestação de serviço de fora que pode gerar, lá fora, às vezes ela é pequena, tem lá 50, 60 funcionários, mas quando ela transporta para cá, ela contrata 1.000, 2.000 pessoas. Então as relações contratuais também de negócio estão inseridas ali também, né, professor? Essa conversa nossa, que você chamou de um bate-papo mesmo, ela tem sido muito facilitada porque as colocações vindas, elas facilitam muito o meu trabalho. Obrigado. Então, segurança jurídica, previsibilidade das decisões, são as 2 expressões mágicas. Se nós tivermos um sistema legal, um conjunto de leis,
em que prestigiem segurança jurídica e a possibilidade de previsibilidade das decisões, isso vai resultar exatamente nisso que você acaba de dizer. Como assim? Investimento externo. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa crescer. E ninguém colocará dinheiro aqui se não tiver ali algum grau de certeza de como é que as coisas funcionam. Mas isso não apenas para os que vêm de fora, para nós aqui internamente. Nenhum empresário, por exemplo, começa um investimento, uma ampliação de uma planta de fábrica, de uma planta tecnológica, etc., se ele não tiver um mínimo de certeza de que as regras que estão estabelecidas irão prevalecer. Isso é muito importante e nós ouvimos e repetimos a exaustão essas duas expressões que são mantras hoje. Previsibilidade, segurança jurídica, sem dúvida alguma. Esse é um trabalho, ou essa é uma preocupação que permeou o nosso trabalho e de todas as comissões. E veja que nós estamos tratando de uma reforma de Código Civil, naturalmente não me cabe qualquer outra consideração, mas que muda direito de sucessão, direito de família, não é? Responsabilidade civil. Há impactos diretos, absolutos na vida das pessoas, e aí é importante que as pessoas, a sociedade civil brasileira, esteja atenta a essa formulação, porque elas irão ditar o modo de viver o nosso, se esse projeto, naturalmente, for adiante, for votado e for aprovado pelo Congresso Nacional. Professor, como é que você se sentiu fazendo parte desse contexto, né? A gente estava conversando nos bastidores, tem que abrir mão de algumas coisas, algumas festividades e tal, convívio familiar, porque é uma intensidade, né? 6 meses para você poder fazer todo esse trabalho, traz ali também um trabalho intensivo, mas ao mesmo tempo satisfatório, né, professor? Sem dúvida. E aí à época, estava atuando orgulhosamente no Tribunal de Justiça de Minas e não houve um dia de processo atrasado em razão disso. Quer dizer, a obrigação profissional sempre veio, né, em primeiro lugar. Mas essas reuniões, elas foram satisfatórias, mas elas eram muito prazerosas, porque as conversas eram muito boas. Mas há um detalhe aqui que eu gostaria de chamar, mais uma vez, instado pela sua provocação, Betão, que é o seguinte: participar de um trabalho desse é um exercício de humildade. Sabe por quê? Porque quando você recebe um convite, você fica muito satisfeito, vai decidir, etc. E tem uma ideia. Eu gostaria, eu quero que a lei seja mudada nesse sentido, etc. Mais ou menos aquele bordão, né? Um código para chamar de seu, né? Sim. Vamos dizer assim. E aí, quando você chega no âmbito de uma comissão com várias pessoas, todas com muito destaque, com o mesmo grau de dedicação, você começa a perceber que aquilo que você imaginou originariamente como ideal, isso vai ficando pelo caminho. E você tem que se adaptar à realidade seguinte: olha, vamos acomodar aqui no que é possível. Porque se não for assim, ou se não fosse assim, nós não teríamos concluído isso. É claro, como eu já lhe disse, há pontos que nós queríamos muito, lutamos muito para que fossem aprovados. E não foram. Então, esse exercício de humildade vem no sentido de reconhecer que o seu trabalho é feito, que ele traz lá uma satisfação, mas ele é muito distante daquilo que você imaginou num primeiro momento. Então, é muito bom também para essa finalidade, porque, afinal de contas, isso é um exercício de convivência, de tolerância, de entender que o seu ponto de vista não é absoluto e não pode ser imposto aos demais. E é o fruto exatamente da nossa percepção comum que será resultante daquilo que se pode oferecer à sociedade. E não temos nenhuma, nós, quando digo não temos, nós dessa comissão, de nossa subcomissão,
a vaidade de achar que há um trabalho pronto, estabelecido, definitivo. De modo algum. Já vieram e virão mais contribuições. Para quê? Para que você tenha um texto aperfeiçoado para dizer assim, valeu o esforço, foi muito bom. Né? E isso que, no final das contas, acaba, de fato, contando. Né? Agora, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que o senhor aposentou, fazer uma homenagem ao Tribunal de Justiça, né? Ao seu tempo de juiz, que eu acho que é fundamental, por esse trabalho que às vezes ele fica nos bastidores, né, e as pessoas não entendem de fato a importância da gente ter instituições e umas instituições de direito no estado de Minas Gerais tão tradicionais, com pessoas, por exemplo, Minas Gerais é o coração do Brasil, tanto no mapa quanto nas ideias, né? Exatamente. Daqui saíram, outro dia eles estavam falando, o melhor poeta, Minas Gerais, o melhor jogador de todos os tempos, Minas Gerais, o melhor cantor do Brasil, Minas Gerais, e assim sucessivamente. Então, um berço de personalidades, de pessoas, um estado abençoado, vamos dizer assim. Né? E como é que o senhor se vê nessa construção do direito depois de aposentado ali do Tribunal de Justiça e trazendo agora esse condão também para as salas de aulas novamente e também para a advocacia? Olha, e para o Instituto, obviamente. Sim. Que orgulhosamente eu integro na condição de membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Eu digo simplesmente o seguinte, atuei como desembargador por 12 anos e 2 meses. Foi a melhor, a mais rica e a inesquecível experiência profissional de minha vida. Eu sou professor por vocação, de quase 40 décadas de magistério. Mas o exercício da magistratura, eu que fui para o tribunal, na vaga do 5º da advocacia, eu procurei exercê-la da melhor maneira possível, certo de que eu precisava estar próximo dos meus colegas de corte. São 150 desembargadores em Minas que exercem diuturnamente um trabalho silencioso, profundo, rápido, consciente e devotado. Eu tenho a maior admiração pelo judiciário brasileiro, mas particularmente pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, e falo isso na condição de integrante, uma vez desembargador, todos dizem, sempre desembargador, né? De modo que os colegas, os amigos que fiz lá, os de convivência diária nas câmaras em que atuei, eles foram de fundamental importância. Eu nunca tive um problema de um desentendimento com um colega, de uma abordagem indevida de um colega. Então foi assim um período extraordinário, e é bom que as pessoas saibam disso, porque às vezes não têm ideia do trabalho imenso que se tem. Se nós nos atentarmos para a quantidade de processos que são julgados pelas câmaras cíveis, pelas câmaras criminais, todos os dias no tribunal, né, e com a velocidade e a qualidade que se tem, isso realmente é motivo de muito orgulho para a gente mineira, como você acaba de dizer aí, então um celeiro de um estado abençoado, um celeiro de poetas, de músicos, de escritores, de políticos, de gente que se destacou e se destaca no Brasil afora ao longo do tempo, e que tem um poder judiciário da grandeza, da magnitude e da expressão como o Poder Judiciário de Minas Gerais, sem dúvida. Bom, gente, chegamos ao final do programa Juscult, né, aqui na TV Banqueta, que é um braço do Cultura Geral. E agradecendo, Moacir, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz, muito honrado. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Com certeza. E uma aula também, porque eu fiz direito, mas nunca fui bom de empresarial. Mas muito obrigado pelo carinho, eu adorei demais. Eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes, né? Eu agradeço a oportunidade, o convite que me é feito pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e com uma convivência que
tão rápida e tão prazerosa. Por mim, poderia continuar por mais 30 ou 40 minutos, mas é sempre uma oportunidade muito boa de trazer uma palavra de esclarecimento, de ajuda e de esperança. Nós todos estamos carentes, necessitados de doses maciças de esperança. Quem sabe o Código Civil vai ajudar um pouco nisso. Né? Tenho certeza absoluta, né? Principalmente com pessoas como você, que tem essa sensibilidade grande. Que é mais importante que eu percebi nessa construção é se preocupar com os pequenos, né? Que isso é o mais importante, que é o que faz essa mola da sociedade funcionar. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. JusCult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus MP, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais.